Olá, boa tarde para vocês, tudo bem? Então, essa semana eu explorei a cultura havaiana, que eu fiquei, apaixonada na cultura havaiana. E na realidade a gente vai fazer uma apresentação sobre a família e o nosso tema é o Havaí. Então eu queria trabalhar Ohana, né, que é a família. Mas lendo a cultura havaiana, eu fiquei louca com aqueles tiques, com os deuses, né, com a mitologia. Então eu acabei trabalhando a mitologia do Havaí. E lá eles cultuam vários deuses, né, várias entidades, personagens da mitologia. Só que tem 4 que são assim, os mais cultuados por eles, vamos dizer assim. Que é, né, o deus Lono, Kani, Kanaloa e Ku. Pois é, eu quase morri quando eu li sobre esse Deus Ku. Só que cada um tem a sua individualidade, representa uma potência transformadora ligada à força da natureza, embora todos sejam sinônimo de proteção. Então, cada deus tem um significado. E o Deus Ku é o deus da guerra. Nome apropriadíssimo para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, e para explorar essa mitologia e falar sobre esses deuses, foi assim, os outros 3, o Kani, o Lono e o Kanaloa, foi eu nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim, foi até fácil, mas quando chegou na hora de falar do Deus Ku, rapaz, eu fiquei como que eu vou explicar isso para minhas crianças, que elas são crianças de pré-escola, educação infantil, né? Mas eu vou falar porque as palavras aqui no Brasil significam uma coisa, mas em outros lugares significam outras. Então, eles têm que conhecer também a cultura de outros países. Então, eu falei assim, não, eu vou explorar, eu vou falar sobre eles, porque como é que eu vou explorar os tiques, né, os deuses, fazer os totens, se eu não falar sobre os principais, né, os mais cultuados pelos havaianos. Então, eu falei, não, vai ser assim, e assim eu fiz. Só que, lógico, né, na hora de falar sobre ele, eu ri, né, eu falava, nossa, gente, esse Deus tem um nome muito peculiar, mas a tia Carla vai explicar que aqui tem um significado, né, parece ser um palavrão, mas lá no Havaí significa guerra, significa o Deus da guerra. Então, eu vou falar um pouquinho desses 4 deuses, tá bom? O Kanaloa é o deus do mar. Então, por que ele é o deus do mar? Porque ele tem tentáculos. Então, ele é considerado como deus Lula, tá? Então, o Kanaloa é o deus que protege o mar, né? Deus Lula, certo? Lono, por sua vez, é a representação do deus da fertilidade, da chuva, da música e da paz. Sua imagem é mais calorosa e faz transparecer um grande sorriso. Lono é o deus do céu havaiano. Lono era uma divindade pacífica relacionada à agricultura. Sua vida na terra era no inverno, quando fertilizava a terra e eram dirigidas a ele as orações pela fertilidade dos campos. O resto do ano permitia a Ku que reinasse em seu lugar. É lógico que essa parte eu não falei com meus alunos, né? Mas quando eu li isso, eu morri de dar risada. Bom, enfim, vou terminar de falar sobre eles. Bom, então agora é a vez do Deus Ku. Por exemplo, ele representa o deus da guerra. Em havaiano significa em pé. É normalmente representado com a aparência mais sombria, a boca aberta, para simular que está devorando os inimigos. Então, o deus Ku, no resto da Polinésia, ele é chamado de Tu. Era a divindade responsável pela guerra, reinava durante 8 meses sobre a terra, quando o Lono se ausentava do mundo. Era instigador da inveja e da cobiça entre os humanos. Em certos versos, junto com Lono e Tani, povoou o mundo. Mas assim, na metade
do Havaí e da Polinésia, ele era chamado de Deus Tu, na outra metade de Deus Ku, tá? E Kani significa homem em havaiano. É o Deus da luz, da vida, é o criador do universo. É representado com traços humanos e características de peixe, uma vez que simboliza o princípio da vida. Muito bacana, né? Eu amei essa aula. Então, o que eu achei interessante na cultura Tique é que ela é inspirada nas tradições da Polinésia e do Havaí. Os Tiques são totens que representam deuses espirituais. Cada Tique, como eu disse, tem uma proteção e significa um significado diferente. A cultura Tique também trata-se de uma cultura retrô e é composta por máscaras, danças de hula, decoração, cinema, tatuagens, roupas, drinks, comidas, flores, cores e muita música. E um termo muito utilizado na filosofia Tique é o aloha, que significa muito mais que amor ou alô. Seu significado ainda é maior, é compartilhar com alegria a energia da vida presente. Quando esse compartilhamento acontece, essa energia entra em conexão com o poder divino, que os havaianos chamam de mana. O uso amoroso desse poder é o segredo para se obter saúde, felicidade, prosperidade e sucesso. O espírito Aloha é a união da mente e alma dentro de cada pessoa. Ai, é lindo demais, cara. Eu fiquei louca com isso, com tudo isso que eu conheci, que eu aprendi e que eu tive a oportunidade de passar para os meus alunos, mesmo eles sendo pequenininhos. Talvez eles vão esquecer, vão, mas esse momento foi único, foi o nosso momento e para mim foi maravilhoso. E outro ponto importante a ser destacado são as danças havaianas, polinésias e tiques. A hula, por exemplo, que é a dança leve e solta, é um estilo de dança predominante nas ilhas do arquipélago havaiano. E trata-se de uma dança sagrada, onde o espírito Aloha se vê presente. Ai, meu Deus, é lindo demais! Em algumas partes da Polinésia, Tique é o nome dado ao primeiro homem que habitou a Terra, algo parecido com Adão, dos polinésios. Em outras partes é definido com um tipo de divindade e no Havaí é conhecido como um estado de elevação espiritual. Então, a tradução desses deuses mais cultuados, desses 4 deuses mais cultuados, o Kanaloa é o deus Lula, que é o deus do mar. O Kani significa o homem em havaiano, é o deus da luz, da vida, é o criador do universo, é representado com traços humanos e características de peixe, uma vez que simboliza o princípio da vida, para alguns, não é mesmo? O Lono, por sua vez, como eu já falei, é a representação do deus da fertilidade, da chuva, da música e da paz. Sua imagem é mais calorosa e faz transparecer um grande sorriso, tá? E, para finalizar, o deus Ku, que é o que eu disse, né? Que é o deus da guerra. Em havaiano significa em pé. É normalmente representado com a aparência mais sombria e a boca aberta para simular que está devorando os inimigos. Então, esses deuses são esses que os havaianos mais cultuam lá na sua terra, né? Que mais protegem ele dessas coisas ruins do mundo, né? Eles acreditam, eles fazem seus tiques em madeira ou na pedra. Então, são grandes, são coloridos, são, enfim, é uma coisa assim que eu achei extraordinária, sabe? E eu trabalhei esses tiques com as emoções, né? Porque muitos deles têm expressão de raiva, de ódio, de ressentimento, mesmo sendo protetores, né? Da vida, da sorte, eles têm um rosto assim bem forte, né? Um rosto, às vezes dá até medo. Mas se você ler, né, o pouquinho que eu li sobre isso,
É lógico que a história deles são grandes, tem coisas assim que não tinha nem como explorar com minhas crianças, né? Mas eu peguei o básico, o simples, o que dava início para a aula que eu queria apresentar, que seria as emoções, né? As expressões de raiva, como eu disse, de ódio, o triste, chorando, o que parecia que estava dando gargalhadas. E foi uma aula assim que eu digo que foi maravilhoso, sabe? Meu Deus, que tudo. Foi assim, graças a Deus deu tudo certo e eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu nessa semana. Estou assim, tipo, muito feliz, graças a Deus. Yeah! Foi difícil falar do Deus Cu, foi! Mas eu acredito que eles entenderam que esse Deus o significado dele lá no Havaí não tem nada a ver com o nosso palavrão aqui no Brasil, que lá ele significa o Deus da guerra, né? O Deus que protege, né, eles dos inimigos. É isso. Tá, mas quando eu encontrei essa aula, eu preciso contar sobre isso, né? Porque esses deuses, eles têm as figuras humanas, né? Como eles acham que esses deuses são, uma imagem, né? E tem os tiques, que são os totens, né? Que eles fazem na madeira ou na pedra, como eu já falei. E eu fui procurar, então, esses deuses na figura humana, né? Pra mim saber como é que eles eram, né? Pra mim poder colocar também e mostrar para minhas crianças, né? E achei de todos eles, só que do Deus Cu, tipo assim, era impossível eu apresentar aquela imagem para minhas crianças, sabe? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não... que não é muito bom, legal de se apresentar para uma criança, né? Eu falei, meu Deus, e agora eu preciso achar um tique que tenha essa cara de bravo, que esteja com a boca aberta, que tenha essa cara de cu, para mim imprimir e mostrar para minhas crianças. E dali eu, na internet, tentando achar algo parecido para me poder apresentar para meus alunos. No fim, acabei não achando, tive que levar eles no formato de totem mesmo, de tigres, né? Porque não consegui encontrar ele de uma outra forma que eu pudesse representar esse Deus. Não achei nenhum com cara de cu. E eu fazendo a minha aula e rindo, e a minha mãe me perguntando, né? Que está rindo, cara? Eu contei pra elas, mas filha, muda o nome dele, não fala esse nome para as crianças. Eu falei, como é que eu vou mentir? Não tem como mentir sobre uma coisa que existe, que é verdade. Se eles não vão saber agora, eles vão saber um dia, porque eu com 52 anos descobri sobre isso, entendeu? Eu não sabia nada disso. Então, uma hora ou outra eles vão ter que saber, eles vão querer conhecer uma cultura diferente, não é? E por que não agora? Por que não nesse momento? Mas foi muito hilário procurar um tique com cara de cu para me poder falar sobre ele, explicar sobre ele na minha aula. Mas é isso, gente. Foi muito bacana. E lembrando que, não deixando de falar, que a mitologia havaiana é composta de diversos deuses e deusas, mas os principais, como eu disse, são Kani, Lono, Ku e Kanaloa. O povo do Havaí acredita até que essas entidades existiam antes mesmo da criação do mundo. É isso. Beijos.